Sabe, todo mundo tem aquela ideia, aquele projeto que faz o coração bater mais forte, não é mesmo? Mas o que diferencia um sonho que nos impulsiona de verdade, mesmo nos dias ruins, de um simples desejo passageiro? Como é que alguns conseguem transformar obstáculos em combustível? É uma ótima pergunta, né? E mexe com todo mundo. Pois é, bem-vindos a esta nossa conversa onde a gente vai fundo nisso. Hoje o nosso material é o livro Nunca Desista de Seus Sonhos, do Augusto Cury. A ideia é entender por que os sonhos, esses projetos de vida mais profundos, são tão essenciais e como figuras históricas e até o próprio Cury usaram isso para virar o jogo. Então vamos investigar isso juntos. Legal. E para começar, acho que é super importante pegar uma distinção que o Cury faz logo de cara. Ele não tá falando de qualquer devaneio, sabe? Ah, não? Não, ele separa bem os sonhos, que para ele são esses projetos de vida mais estruturados, resilientes, sabe? Que aguentam tempestade. E os meros desejos, que ele considera frágeis, superficiais, que a gente larga na primeira dificuldade. A tese central dele é que são sonhos, nesse sentido mais profundo, que alimentam a vida, que dão força pra gente encarar o mundo. Entendi. Essa separação já muda a perspectiva, né? Qual seria o risco, então, segundo ele, de viver só na base desses desejos, sem cultivar esses projetos mais robustos? Olha, o risco é a gente ficar muito frágil, existencialmente falando. Sem sonhos sólidos, a gente fica meio que à deriva, sabe? À mercê das ondas. Os desejos não dão aquele suporte emocional, aquela visão de longo prazo para superar uma perda grande, um fracasso. É como construir na areia, né? Exato, perfeito. Curry até usa uma metáfora bonita que o tamanho do nosso mundo é o tamanho dos nossos sonhos. Desejos pequenos acabam encolhendo a nossa visão de mundo, nossa capacidade de agir. Faz todo sentido. Então, os sonhos não são só um refúgio, uma fantasia, são ferramentas mesmo. Ele diz que abrem as janelas da inteligência e regam a existência com sentido. Como é que ele conecta essa ideia aqui? Parecia um pouco abstrata, com a capacidade prática de lidar com as pancadas da vida, de transformar a perda em aprendizado. Ele conecta isso através da forma como ele entende o funcionamento da mente, principalmente como a gente registra e interpreta o que acontece com a gente. Curry explica que a gente não reage à realidade em si, mas sim à interpretação que a nossa memória faz dessa realidade. Ah, interessante. Aí ele introduz o conceito de janelas da memória. Uma experiência ruim, por exemplo, pode criar o que ele chama de janela doentia ou janela killer. Ele dá o exemplo da borboleta. Da borboleta. Como assim? Imagina uma criança vendo uma borboleta linda e aí um adulto perto dela grita em pânico por algum outro motivo qualquer. A mente da criança pode acabar associando a borboleta àquele pânico, sabe? E aí cria uma janela traumática. No futuro, só de ver uma borboleta, essa janela abre automaticamente e pronto. Vem um medo que a pessoa nem sabe de onde vem. Nossa, uma memória que meio que sequestra a reação lógica, né? Exatamente essa palavra, sequestra. E essas janelas podem ser sobre um monte de coisa. Autoestima baixa, medo de rejeição, dificuldade de lidar com o erro. E os sonhos, procure, entram aí como algo fundamental. Para quê? Para fechar essas janelas. Não exatamente fechar, mas para dar um propósito maior, uma direção que motiva a gente a enfrentar essas janelas doentias. Os sonhos dão força para a gente questionar essas reações automáticas e, o mais importante, para começar a reeditar essas histórias internas. Construir janelas novas, mais saudáveis, mais resilientes. É um trabalho ativo, sabe? De gerenciar propriamente. Um trabalho interno constante, então. E isso me lembrou uma coisa. Cury mexe naquela famosa frase do Thomas Edison, né? Aquela do 1% inspiração, 99% transpiração. Ele acha que está errado isso. Ele não diz que está errado, mas ele propõe um ajuste. Para ele, o ideal seria algo como 50% sonhos, inspiração, criatividade e 50% disciplina, trabalho duro, estratégia. Meio a meio. A ideia é que as duas metades são igualmente cruciais.
precisam caminhar juntas. Sonhar sem agir leva à frustração, né? Fica só no plano das ideias. E agir sem sonhar? Bom, aí leva ao esgotamento, ou a pessoa fica sem rumo, fazendo por fazer. Precisa ter a visão e a capacidade de botar a mão na massa. Visão e ação. Legal. E isso já puxa o gancho para os exemplos históricos que ele usa no livro, né? Ele começa com uma figura que, confesso, não esperaria nesse contexto. Jesus Cristo. Ele chama Jesus de o maior vendedor de sonhos da história. Por que isso? O que tem de tão especial na abordagem de Jesus para Cury? O que Cury destaca é o contraste enorme entre a figura de Jesus, que não tinha poder político, nem militar, nem riqueza visível, e a força gigantesca dos sonhos que ele vendia. E que sonhos eram esses? Um fundo nas necessidades humanas, sabe? A ideia de um reino de justiça, de paz, a ideia de liberdade interior que Cury interpreta como a capacidade de gerenciar os próprios pensamentos, as emoções, não ser escravo da raiva, do medo, da ansiedade. A superação da morte através da eternidade. E talvez o mais radical, a felicidade encontrada não na ausência de dor, mas na capacidade de extrair sentido e crescimento da própria dor. Puxa. E o que me chama a atenção na análise que o Cury faz é a ousadia disso tudo. Não só da mensagem em si, mas da equipe que ele montou. Ele não foi atrás dos sábios, dos poderosos da época. Pegou gente comum, cheia de defeito, né? Pedro, que era impulsivo. Tomé, o cético. Exato. Escolher essa pedra bruta, como o Cury chama, para levar adiante uma mensagem tão revolucionária, parece um risco enorme. Sem dúvida. E Cury interpreta isso como um sinal da confiança que Jesus tinha no próprio método e na força transformadora dos sonhos que ele oferecia. E o método em si é fascinante na leitura dele. Como assim? Cury argumenta que Jesus não fazia tipo uma mágica para mudar a personalidade dos discípulos. Pelo contrário, ele usava situações do dia a dia, como aquela cena famosa de lavar os pés deles na última ceia, como se fossem laboratórios pedagógicos. Laboratórios. Ele criava experiências de alto impacto emocional para confrontar os discípulos com as próprias janelas doentias deles. A arrogância, a briga por poder, a intolerância. Ele forçava eles a refletir e, quem sabe, a começar o processo de reeditar essas janelas. Era quase um treinamento intensivo de inteligência emocional e autoconhecimento na visão de Cury. Que perspectiva interessante dessas narrativas. A ideia de transformar seguidores cheios de falhas em pensadores capazes de mudar o mundo realmente reforça o poder que Cury vê nos sonhos bem articulados e vividos com intensidade. E essa capacidade de mobilizar as pessoas com sonhos, mesmo que intangíveis, não ficou só na esfera espiritual, né? Cury mostra como essa mesma força agiu, de um jeito diferente, mas também muito poderoso, na luta política e social. É o caso do Abraham Lincoln. Ah, sim. Lincoln, que Cury chama de o colecionador de derrotas. A história dele é um estudo de caso sobre resiliência, né? Com certeza. Cury lista uma sequência de reveses que parece até inacreditável. Falências nos negócios, várias derrotas em eleições para cargos menores, até para vice-presidente, e perdas pessoais muito dolorosas, como a da mãe, da noiva. Ele era tipo o senhor fracasso para muita gente. Exato. E mesmo assim ele não desistiu, continuou. E essa persistência levou ele, contra quase todas as apostas, à presidência dos Estados Unidos num momento super crítico da história do país. A lição que Cury tira é muito direta. O destino não é algo escrito, sabe? É o resultado das escolhas que a gente faz quando a vida dá uma rasteira. Mas o que impediu o Lincoln de simplesmente jogar a toalha, de acreditar nessa imagem de fracassado? Cury dá alguma pista psicológica para essa resistência toda? Dá sim. E aí entra um conceito muito importante para Cury, a psicoadaptação. Psicoadaptação? O que é isso? Cury argumenta que Lincoln, apesar de apanhar tanto da vida, não se psicoadaptou ao fracasso. Psicoadaptação é aquele fenômeno perigoso de se acostumar com o que é ruim. Pode ser uma situação pessoal difícil, uma doença, ou até problemas sociais, tipo violência, corrupção.
A pessoa perde a capacidade de se indignar, de reagir, de sonhar com a mudança. Ela se conforma, sabe? Ah, entendi. Aceita como normal. Isso. E Lincoln, segundo Cury, fez o contrário. Ele usou cada derrota não para se sentir menor, mas para construir o que Cury chama de anticorpos intelectuais. Para aprender, amadurecer, fortalecer a determinação dele. Ele se recusou a normalizar o fracasso. Nossa, essa ideia da psicoadaptação é muito forte. Dá pra ver fácil como ela pode ser um matador de sonhos silencioso na vida de muita gente hoje, né? Esse conformismo que vai se instalando. Exatamente. É um alerta bem importante que ele faz. E essa recusa em se adaptar a um status quo injusto também está no centro do terceiro exemplo que Cury usa. Martin Luther King Jr., o sonhador pacifista. A história do King também é marcada por muita dor desde cedo, né? O racismo, a luta toda pelos direitos civis. Sim, Cury destaca muito a sensibilidade do King desde criança e o trauma que a segregação racial causou nele. Ele até menciona uns episódios específicos, como quando o King perdeu a amizade de um menino branco só por causa da cor da pele. Isso marcou ele profundamente. Imagino. E Cury relata também um episódio bem dramático, a perda da avó, que abalou tanto King que ele chegou a tentar o suicídio na adolescência. Mas, assim como o Lincoln, ele não se deixou definir pela dor, pela opressão. Ele conseguiu transformar a indignação, o sofrimento, num sonho muito poderoso e importante, coletivo. O sonho da igualdade racial, da justiça social. E o método dele, né? A não violência. Isso é algo que Cury deve admirar bastante, imagino, mesmo sofrendo ataques horríveis. Exatamente. Cury enfatiza a força que é necessária para manter essa postura não violenta, enquanto a pessoa está sofrendo atentado. A casa dele foi bombardeada, ele levou uma facada no peito, fora as prisões constantes. É quase sobre-humano pensar nisso. Pois é. Cury compara essa resiliência com a do Beethoven, que continuou compondo obras geniais, mesmo depois de ficar surdo. O King, enfrentando ódio, violência física, não abriu mão do sonho dele, nem dos princípios pacifistas. E o discurso "eu tenho um sonho" vira, nessa análise, a expressão máxima dessa convicção que não se abala. Um sonho tão forte que mobilizou um país e inspirou o mundo todo. Essa força de um sonho que vai além do indivíduo. Parece ser um ponto comum nessas histórias. Sim, Cury sugere que sonhar pelos outros, por uma causa maior que a gente mesmo, torna o sonho muito mais forte, mais resiliente. No caso do King, ele estava lutando contra séculos de feridas psicológicas causadas pela discriminação. Feridas que Cury acredita que passam de geração para geração, culturalmente. O sonho do King oferecia um caminho de cura, baseado no diálogo, na compreensão, e não na vingança ou no ressentimento. Essas histórias são super inspiradoras, mas podem parecer um pouco distantes, né? Figuras históricas gigantescas. O que eu acho legal é que Cury também se coloca como exemplo no livro. Ele usa as iniciais AC para contar a própria jornada dele, com altos e baixos, buscando um sonho. Sim, e isso ajuda a trazer a teoria para um lugar mais pessoal, mais próximo da gente, né? Ele descreve uma trajetória que não foi nada linear. Uma infância com dificuldades, mas ele diz que era criativo, uma adolescência rebelde, ele era visto como aluno problema, e o sonho, que parecia meio improvável na época, de ser médico e pesquisador da mente humana. E ele não esconde as lutas internas, né? Tipo, a crise depressiva que ele teve na faculdade de medicina. Como isso se encaixa nas ideias dele? Olha, esse momento de crise foi, na verdade, um ponto de virada-chave para ele. Foi lá no fundo do poço que o Ace começou a desenvolver, meio que intuitivamente, uma técnica que depois ele chamou de mesa redonda do eu. Mesa redonda do eu, o que é isso? É basicamente um método de diálogo interno, mas de forma estruturada. Você identifica seus medos, suas inseguranças, os pensamentos negativos e coloca eles, metaforicamente, para conversar com suas aspirações, sua força de vontade, sua capacidade de superar. O eu consciente fica ali como um mediador, sabe?
questionando as crenças que limitam e fortalecendo uma postura mais proativa, mais resiliente. Foi quando ele descobriu que podia ser o líder da própria mente e não um refém dela. Uma ferramenta para não deixar aquelas janelas doentias dominarem, como a gente falou antes. Exatamente. E essa ferramenta foi super importante para ele lidar com as rejeições que vieram depois. Quando ele tentou publicar as ideias dele sobre inteligência multifocal, ele encontrou muita resistência, tanto no meio acadêmico quanto nas editoras. Sério? Sim. Ele chegou a ter sucesso e reconhecimento na mídia como psiquiatra, mas aí percebeu que essa fama estava afastando ele do sonho original de ser pesquisador e escritor. E ele tomou a decisão, que deve ter sido difícil, de largar essa visibilidade toda para voltar para o que realmente dava sentido para a vida dele. Puxa, a jornada dele parece um resumo das próprias teorias que ele defende. A luta contra as janelas ruins, a necessidade de reeditar a própria história com o autoconhecimento, essa mesa redonda do eu e a busca por alinhar a vida com os sonhos mais profundos. Exatamente. E os conceitos que ele desenvolveu depois, como a ASPA, a Síndrome do Pensamento Acelerado. Ah, a SPA? Já ouvi falar. Pois é, essa condição da mente que está sempre hiperativa, ansiosa, com dificuldade de focar, de aprofundar, que ele considera quase uma epidemia hoje em dia. Isso parece ter nascido tanto das observações clínicas dele, quanto da própria experiência dele lidando com as pressões e os desafios do mundo moderno. A história dele termina com ele superando as rejeições, publicando os livros e alcançando o objetivo de democratizar a psicologia, de tornar ela acessível. A lição ali é clara: persistência é o que define quem sonha. Essa questão da SPA e da dificuldade de sonhar hoje em dia parece ser uma preocupação grande do Cury, né? Principalmente com os jovens. Ele relaciona isso com a educação. Sim, e ele é bem crítico nesse ponto. Cury argumenta que a educação tradicional, muitas vezes muito focado em acumular informação, em passar em prova, acaba falhando em cultivar habilidades que são essenciais, tipo pensamento crítico, gestão da emoção, criatividade e principalmente essa capacidade de sonhar, de construir projetos de vida que tenham significado. Ele fala em formar repetidores em vez de pensadores. Exato, e ele lamenta muito a desvalorização do professor, que ele vê como uma figura-chave para formar mentes saudáveis e sonhadoras. Essa falha na educação, junto com a avalanche de estímulos e pressões do mundo digital, acaba contribuindo para mais spa, para uma geração talvez mais ansiosa e com menos projetos de longo prazo. É um diagnóstico que preocupa. Mas a mensagem final do livro ainda é de esperança, né? Mesmo com esse cenário, Cury acredita que dá para cultivar sonhos. Com certeza, não é de desistir de jeito nenhum, é de agir com consciência. Ele reforça que as dificuldades, quando a gente enfrenta com resiliência, podem ser grandes professoras. Lembra dos exemplos do Lincoln, do King? Ele até cita observações como a do Alan Greenspan, sobre como imigrantes, por enfrentarem mais barreiras, muitas vezes desenvolvem uma capacidade maior de superação. É verdade. Cury também usa exemplos da ciência, tipo as descobertas sem querer da penicilina pelo Fleming ou do raio-x pelo Röntgen, para mostrar que erro imprevisto faz parte do processo de criar, de realizar um sonho. A questão não é evitar a dificuldade, mas aprender a lidar com ela. Ou seja, não vê o tropeço como o fim da linha, mas como informação, como parte do aprendizado. E essa necessidade de sonhar, ele aplica a tudo na vida. Sim, ele é bem claro quanto a isso. Os sonhos são vitais para a saúde dos relacionamentos, para superar conflito, para perdoar, para ter excelência no trabalho, ir além do básico, inovar, para enfrentar a doença, manter esperança, a vontade de lutar, para envelhecer bem, com propósito, e especialmente para pais e educadores que têm essa missão de inspirar as novas gerações a não desistirem dos seus sonhos. Então, tentando resumir a visão do Cury que a gente explorou aqui, sonhos não são um luxo, são uma necessidade básica, são os projetos que dão estrutura, dão rumo para a vida, são as bússolas do coração, né? Sem eles, as perdas doem mais, os desafios parecem intransponíveis, a vida pode perder a cor. Perfeito. Essa força que impulsiona que os sonhos oferecem. Eles dão energia para a gente levantar depois da queda, para buscar ser mais do que a gente é, para reconstruir o que quebrou.
são o motor da nossa resiliência. Ao final dessa nossa conversa sobre nunca desista de seus sonhos, fica muito forte essa imagem da persistência. As histórias de Jesus, Lincoln, King e do próprio Curie lembram a gente que a jornada é cheia de altos e baixos, de acertos e erros, mas que a capacidade de se reerguer e continuar buscando um projeto de vida que faça sentido é o que realmente faz a diferença. Não é sobre não cair, mas sobre escolher levantar, né? Exatamente. E a crença fundamental do Curie é que essa capacidade de sonhar e de persistir existe dentro de cada um de nós. Os sonhos são como uma chave para destravar nosso potencial, que muitas vezes fica ali, adormecido pelas dificuldades ou pelo conformismo. Por isso que o apelo final do livro é tão direto e tão necessário. Nunca desista dos seus sonhos. Isso deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? Todo mundo tem sonhos, alguns estão mais vivos, pulsando, outros talvez estão meio esquecidos, cobertos pela poeira da rotina ou silenciados pelo medo. A provocação que fica é: que sonhos estão aí, dentro de cada um, esperando uma chance de serem redescobertos, ou talvez de serem vividos com mais paixão, mais compromisso a partir de agora? Qual seria o primeiro passo, mesmo que pequeno, para voltar a regar esses projetos de vida? É uma excelente reflexão para a gente fechar. A habilidade de sonhar, como Curie mostra, de forma tão clara, não é só um traço humano, é uma condição essencial para uma vida com sentido. Cultivar nossos sonhos, com coragem, com perseverança, é, no fim das contas, cultivar a nossa própria essência humana e encontrar significado, mesmo quando o caminho fica difícil.